tentando achar o melhor ângulo aqui. Eu tô aqui no cativeiro. Eu pintei as unhas. E eu não pinto... Eu não limpo, né? Eu só pinto e deixo assim, ó. Com as bordas. E aí vai saindo na água. Eu tava assistindo um canal aqui no YouTube que falava sobre documentar a vida, né? Sem ficar com essa coisa de, eu vou criar o conteúdo, vou criar vídeos, vou criar... Sabe, só documentar a vida mesmo. E eu senti vontade de gravar aqui. Eu tô aqui nesse cenário, né, nada favorável. Com a minha maquiagem já derretendo. Com as minhas unhas por fazer. Quer dizer, eu pintei, gente, ficou incrível esse esmalte. Mas eu senti vontade de vir falar aqui. Talvez esse seja meu primeiro vídeo no canal, não sei. Porque eu gravei um vídeo. Deixa eu ver se eu tô falando alto demais. Não, acho que não. E também eu gravei um vídeo na segunda-feira, que era minha folga. Um vídeo assim, falando um pouco sobre... do porquê eu queria gravar vídeo, né? E eu lembro que eu gravei esse vídeo de tarde. E o Ivan chegou de noite, que é o meu noivo. Ele queria muito assistir, né? Eu falei pra ele que eu ia gravar um vídeo. Eu só sei que eu saí correndo, porque, tipo, eu não queria nem dar a oportunidade de escutar o que eu tinha pra falar. Eu tava tão ansiosa pra gravar aquele vídeo. E eu fiquei me preparando o dia inteiro, sabe? Eu me maquiei, eu coloquei uma roupa legal, aí depois eu troquei a roupa de novo. Eu fiquei pensando no que eu ia falar o dia inteiro, se ia gravar, se eu não ia. Então eu fiquei me antecipando o dia inteiro pra isso. E acabei que eu gravei, ele assistiu o vídeo e eu tive uma crise. Eu tive uma crise daquelas, tipo, eu fiquei, nossa, eu sou horrível, eu não consigo falar, eu não tenho o que falar, eu não sou interessante. Falei coisas horríveis sobre mim mesma. Porque eu comecei a me comparar com outras pessoas. Tá até com esmalte aqui que eu fico. As outras criadoras, né, de conteúdo que já estavam fazendo, não sei, eu fico, eu não sou tão interessante quanto ela, sabe essa coisa? E não é assim, cada pessoa é um mundo, e cada pessoa tem algo pra oferecer, cada pessoa tem uma experiência diferente. Tem aquela coisa, né, de falar que a experiência não é individual, algo assim. Mas eu acho que tem experiências que sim, são individuais, porque eu vejo aqui, porque eu tô olhando pra mim mesma. E às vezes eu posso ter passado por uma coisa bem parecida, só que eu vou ter uma ótica diferente sobre isso, né? E essa coisa de documentar a vida parece muito mais fácil do que você criar um conteúdo, porque você fica pensando, nossa, mas o que eu vou falar? O que vai... Sabe? Você fica com aquela cobrança de ter que ser bom, e de ter que ter um roteiro, de ter que ter uma boa edição, e de que tem que... Sabe? Porque tudo na vida hoje em dia tá assim. E acaba me estressando muito, porque ele falava justamente sobre isso, sobre esses 5 métodos que você tem que usar pra dar certo no seu vídeo. Você tem que prender a pessoa nos 3 primeiros segundos. E isso é uma coisa que acaba estressando, porque a vida não é assim, né? A vida é o que tá acontecendo agora, a vida é isso aqui. E eu tava até escrevendo coisas aqui no meu caderninho. E eu sempre gostei de escrever, na verdade. Mas vamos voltar pro assunto que eu tava falando, que era sobre você começar a documentar a vida de como ela é. Meio que romantizando, né, a nossa própria vida. Porque a vida não é um comercial de margarina. Ela tem os seus problemas e a vida, eu até notei aqui, a vida às vezes é sobre dar tudo errado também. E é isso, sabe? A gente tem que, com essas coisas dando errado, a gente aprende. E a gente tem que lidar com essas coisas da melhor forma possível, por mais que seja difícil. E eu estar aqui gravando esse vídeo, pra mim é muito, sabe? Porque, como eu disse, na segunda-feira eu fiquei me planejando muito. E não ficou como eu queria. E eu só ligando a câmera aqui, e eu já emocionada, porque eu tava assistindo o vídeo dele, ficou passando tanta coisa na minha cabeça. Dá até aquele nó na garganta. E eu fico pensando sobre tanta coisa, sabe? Sobre mim mesma, tanta coisa que eu acabei deixando de... Peraí que meu tripé é a minha garrafa de água. Tive que dar uma pausa aqui. Porque tanta coisa na minha vida eu deixei passar simplesmente por vergonha ou comparação mesmo, ou achar que eu não era uma pessoa interessante.
E essas coisas, elas são tão bestas, né? Porque elas só vivem na nossa cabeça. E é impressionante como a nossa cabeça ela tem esse poder de mudar toda a realidade. E quando a gente vira essa chave, não que eu virei lá por inteiro, tá? A gente tá assim na metade. Quando a gente vê que a vida, ela é bela no todo, tipo assim, as coisas ruins acontecem, as boas também. Mas a gente fica... Eu tô misturando muita coisa, mas é o que eu tô pensando na minha cabeça. E é isso, vou gravar. E quando a gente começa a olhar ela pro todo e ver que, tipo assim, ela é bela, sabe? Até na parte ruim, porque através das coisas ruins, das experiências, a gente tem aprendizados. Aprendizados que outra pessoa falando pra gente a gente não entenderia. É só passando mesmo. E fazer esse canal pra mim é muito importante, porque eu já deixei tanta coisa passar. Eu já... Sabe, eu deixei tanta coisa entregue pra timidez, pro medo. Nossa, o medo me dominou e domina ainda, mas aos poucos eu tô enfrentando e vencendo, sabe? E me arriscando a fazer, sabe? Mesmo achando que tá todo mundo olhando, eu tô fazendo igual, porque eu entendi que meu cérebro, ele precisa entender que eu vou fazer independente de qualquer coisa, entendeu? E alguém deve estar escutando lá fora, achando que eu tô falando sozinha, e é isso, entendeu? Eu vou fazer igual. E eu não posso mais deixar isso me dominar, sabe? Eu não posso deixar isso mais me controlar. Porque toda a minha vida, tudo que eu quero realizar, tudo que eu quero construir, depende de mim. Depende da minha coragem, sabe? Depende que eu arrisque as coisas. E eu já fiz isso algumas vezes, já arrisquei e deu muito certo. E às vezes não dá certo. E é isso, sabe? A gente tem que ir tentando, tem que ir fazendo. E tem que ir virando essa chave aos poucos na nossa cabeça mesmo. Porque... Peraí. Pronto, achei que era alguém que ia entrar aqui. Que aqui eu tô num depósito de mochilas e tal, e cafezinho, né, como vocês podem ver. E a vida... Gente, eu não sei se o nariz já tá sujo, que chorei. E a vida é isso, sabe? Eu ser eu mesma, não tem outra Sarah, não tem outra pessoa igual você que tá aí me assistindo. E cada um tem o seu próprio método de viver. Tem coisas que funcionam pra mim que não vão funcionar pra você. Então, assim tem que ser sobre quando a gente documenta a nossa vida, quando a gente grava a nossa vida. Porque essa coisa de ficar inventando regra pra tudo, não existe. Eu acho que tá tudo tão acelerado, sabe? Não é só eu acho, todo mundo sabe que tá tudo acelerado. Tudo a gente tem que fazer acontecer, tudo tem que ser pra ontem. Não é assim, sabe? E eu cansei de me deixar levar, cansei de ficar me entregando pro medo e achar que é assim mesmo e que nada nunca vai mudar. E não vai mudar mesmo se eu não mudar, sabe? As coisas de fora, elas não vão mudar se eu não mudar. Então eu tenho que começar de algum lado, eu tenho que começar de algum jeito. E eu comecei dando meus pequenos passos já. E esse pra mim vai ser um grande passo, mas vai dar certo. Você que tá aí assistindo pensa que foi muito difícil gravar esse vídeo. É isso, sabe? Eu quero documentar isso pra mim mesmo, porque pra mim vai ser um projeto de autoconhecimento, sabe? De desenvolvimento mesmo, que eu vou progredindo a cada passo, eu vou registrando toda essa minha trajetória, e pra mim vai ser muito importante, sabe? Importante mesmo, porque a cada dia eu vejo que eu tô enfrentando mais a Sarah antiga e eu tô quebrando ela e ela vai cair. Porque a nova Sarah não é nem que a nova Sarah, a verdadeira Sarah, sabe? Ela tá aqui e ela precisa sair, gente. É papo de doido, mas é real. Eu posso ter ansiedade, posso ter depressão, mas eu tenho que dar um jeito de mudar essa minha realidade, sabe? Meu pai já disse essa frase: se eu posso ser feliz, por que eu vou ser triste? Parece difícil, né? Tipo assim, nossa, que babaca falar assim, mas é verdade, né? A decisão tá na nossa mão e a gente tem que fazer algo com isso, sabe? Porque a gente ficar esperando pelo outro não vai fazer, o outro não vai fazer nada por você. Então você tem que ir lá, arriscar, colocar sua cara a tapa, e é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô arriscando, eu tô tentando, eu sei que eu vou colher algum fruto disso, e não fruto assim de, ai, visualizações. Não tô procurando isso, isso é uma consequência. Mas eu acho que pra mim o mais importante é eu olhar aqui, ó, pra Sarah e falar: mano, você tá gravando um vídeo. E pra mim é essa maluquice, sabe? Porque eu tenho 25 anos e não posso dizer que há 25 anos eu tô tentando fazer isso, não. Mas aos 15 anos eu quero gravar vídeo porque eu sempre achei legal. E eu, gente, não é por nada, mas eu sou legal, tá?
Às vezes eu fico falando pra mim mesma que eu não sou, mas eu sou sim. E eu quero enxergar a verdadeira Sarah que eu sou. Tirar essa imagem horrível que eu tenho de mim, porque chega a ser cruel, sabe? Eu sou tão gentil com as pessoas e eu não sou comigo mesmo. Isso não existe. E eu incentivo as pessoas a cultivarem os sonhos delas. E eu vou fazer isso por mim mesma. E eu não quero ficar me comparando com o outro. Tem que me comparar comigo mesma, sabe? Tipo, saber onde eu quero chegar e o que eu tô fazendo agora pra chegar lá. Então, vamos lá, um passo de cada vez. Eu não posso ficar parada chorando, porque eu chorar não vai adiantar de nada. Me escute que não vai adiantar nada. O tanto que eu já chorei nessa vida. E eu tô aqui, ó. Entendeu? Eu não colhi nada com isso, com essas lágrimas. Eu aprendi muita coisa, mas eu só fiquei pra trás, sabe? Eu poderia estar em outros lugares se eu tivesse tido um pouco mais de coragem, me arriscado mais, ter sido a mesma, porque uma coisa que eu sempre fiz foi usar máscaras. Foi usar máscaras pra me sentir aceita, me sentir pertencente, a amigos, e tipo assim, foi todo mundo pro caralho, e eu tô aqui, na mesma. Deixei de ter amizades realmente boas. Tipo assim, me afastei de amigos realmente bons, porque teve uns que, né? Eu me afastei de amigas realmente boas, tudo porque eu não me achava o suficiente pra ser amiga. Gente, isso não faz sentido, velho. Porque se a pessoa tá ali com você, é porque você é uma pessoa legal, sabe? No mínimo interessante. E tá todo mundo nesse processo de autoconhecimento. Então, até amizades eu me afastei. E por pouco eu não deixei o Ivan ir embora também, que mandou ele especial. Porque eu acho que eu nunca sou boa o suficiente, então eu afasto as pessoas. E é um mecanismo que eu uso inconscientemente. E não é saudável, tá? Você deve saber que não é saudável. Então eu tô aqui com a minha pior maquiagem, com a minha cara de cansada, porque hoje foi cansativo. Hoje eu treinei glúteos, não dormi direito. Mas treinei, porque mulheres, sabe? E é isso, sabe? É todo mundo contra... todo mundo contra todo mundo, não, mas todo mundo contra o mundo, sabe? Essas coisas que impõem na nossa cabeça, principalmente nós mulheres. É tão difícil às vezes ser mulher, sabe? Mas é precioso. Então, não posso ficar só olhando pro lado ruim. Às vezes a gente tem que ser mais grato mesmo. Peidando já. Sabe quando fica com aquela rinite depois de chorar? E assim que eu tô me sentindo agora. O Ivan, ele sempre fica tentando me encontrar soluções, né? De tipo assim, ah, você podia tentar fazer assim. Ah, não, então você podia tentar fazer assim. E eu sempre colocando defeito, sempre tipo, não, não dá, não consigo, porque eu sou uma coitada. Porém, tchau, Sarah, pode ir com Deus, você foi eliminada. Não dá pra ser assim. Gente, é cansativo, sabe? E a minha cabeça, ela faz uns cenários. Então assim, nesse vídeo eu quero dar tchau pra velha Sarah e dizer, vem, entra aí, Sarah. A verdadeira Sarah. Eu só cansei mesmo, sabe? É chato ser assim, sabe? Eu tava sendo pesada já, sabe? Uma pessoa pesada que, ai, não dá pra ser assim. E eu tô sendo eu mesma, parece, né? Aparentemente eu tô sendo eu mesma, porque no outro vídeo eu tava toda... Então, gente, eu sou a Sarah. Eu nem me apresentei, de tão nervosa que eu tava. Mas eu também não me apresentei aqui, eu só queria dizer mesmo. Talvez esse seja o primeiro vídeo. Talvez eu poste outro também, só pra... sei lá, só pra postar. Talvez eu tenha falado coisas lá que eu não falei aqui. Tava muito decidida que eu ia fazer. Só que depois eu tive uma crise e eu queria apagar. Eu não queria gravar mais. Então, assim, às vezes a gente fica procurando o melhor cenário, o melhor momento, a melhor câmera, o melhor microfone, a melhor roupa, a melhor maquiagem. Essa sou eu, e talvez se eu não, quando eu tiver com mais coragem, porque eu vou estar, eu vou me gravando cada vez mais, né? Só pelada, que vocês não vão me ver. Mas, tipo assim, sem maquiagem nenhuma, meio descabelada, né? Quando eu for fazer esse penteado mesmo. Isso aqui é muito prático, inclusive. Porque eu tô deixando meu cabelo crescer. Enfim, gente, é isso. Tem que seguir o nosso próprio plano, porque a vida é uma só. Acredite em você, seja único, sabe? Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a mim. E é isso, sabe? Eu tenho que explorar quem eu sou. E por que não deixar vocês, o mundo, me conhecer? Eu tenho que mostrar pra mim mesma que eu consigo enfrentar meus medos, sabe? O nosso cérebro, ele é essa massinha que você tem que ir moldando. Porque às vezes o meu cérebro já tá tão acostumado a me ouvir sendo negativa comigo mesma,
E aí ele tá tipo uma pedra, sabe aquela massinha dura que tá velha já? Mas aí aos poucos, não sei como vai fazer, mas vai fazendo aos pouquinhos uma bela de uma massa e vai ficando bonita, e aquela massa boa de pão, madre, algo assim. É muito esquisito. Mas é isso, eu tô aqui nesse cenário maravilhoso, no meu trabalho, e eu não tenho muito pra dizer. Tô com uma mini luz aqui, ainda bem, porque senão, ó, sem a luz, com a luz, já dá pra entender um pouco mais. Mas é isso, gente, esse cenário é horrível, essa parte eu não vou pôr. Vocês não vão ver essa parte porque eu vou ter cortado. Eu espero conseguir editar esse vídeo, tá? É um vídeo até que longo, mas é só uma conversinha pra mim mesma. Uma conversinha comigo mesma que eu vou postar despretensiosamente. E vamos ver, tá? É isso então, até o próximo vai ser ainda melhor. Tchau. Eu só queria deixar uma coisa clara, que talvez eu não tenha falado tudo que eu queria falar nesse vídeo. Mas eu falei coisas que vieram da minha cabeça e se não foi tudo, paciência, né? Quem sabe na próxima. É o dedo na câmera, né? E é isso, tipo, eu não quero ter que me cobrar, tô falando isso pra mim mesma, porque mais tarde pode ser que eu fale, ai, que vídeo de merda. Então eu quero falar pra mim mesma, olha só, não tem como ficar tudo perfeito, a vida é isso. E aceite como ela é, sabe? Faça, mas faça. Faça pouco, mas faça. Continue tentando, sabe? É sobre continuar tentando, é sobre fazer. Mesmo que seja pouco. Você fazendo, vai fazendo. E grãozinho em grãozinho. Vai chegar lá. De grão em grão, a galinha enche o papo. Fala aí. Então é isso, tá? Eu só queria falar mesmo. Eu nunca consegui ficar gravando vídeo editadinho. Primeiro que eu não sou, né? Não vou falar que eu não sou boa, mas eu não tenho habilidade com essas questões. Se eu me empenhar, eu aprendo, mas eu não quero aprender agora. Então eu vou fazer com as ferramentas que eu tenho. E é isso. Olha aqui, o dinheiro não é tudo, a vida é preciosa quando se faz o que ama. O que eu quis dizer com isso é que se eu chegar lá nos meus 80 anos, o cara falou assim, gente, e isso vai ficar na minha cabeça pra sempre. Ele falou, quando eu chegar com meus 80 anos e eu não tiver, tipo, arrecadado milhões e milhões com o trabalho que eu fiz, pelo menos eu fiz o que eu queria ter feito, que era registrar a vida dele. Gente, eu quero lembrar o nome dele e colocar nos comentários, porque eu acho que eu me inscrevi não. Eu tenho certeza que eu me inscrevi porque eu curti, enfim. Então, é muito legal os vídeos dele e realmente me incentivou, me deixou bem emocionada. Porque ser sobre isso mesmo, né? Sobre ser você e fazer o que te enche o coração e sem muita edição, sem muita firula. Só começa a fazer o que você quer. Vai fazer o que você quer. É isso, gente. Agora sim, tchau.